E aí, seguidores, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre a soberania de Deus ao longo da história. A Bíblia é o livro mais importante da humanidade. Isso porque ela narra a própria construção histórica da humanidade como humanidade. Eu falei muito humanidade aqui. A Bíblia também narra o desenvolvimento da alma humana e o seu julgamento, tanto individual como coletivo. Ela descreve comportamentos que podem ser adotados pelas pessoas e por nações e suas consequências, como por exemplo, pro bem e pro mal, pra vida e pra morte, pra formação de uma civilização ou pra uma barbárie. Assim como o livro de ciências, a Bíblia narra as causas e indica as consequências das nações. Assim como o livro de ciências, a Bíblia narra as causas e indicam as consequências das ações humanas. Então hoje nós vamos ver como os princípios bíblicos influenciaram a formação da nossa Constituição e também como Deus trabalhou para que ela assegurasse a nossa liberdade de fé, tornando assim o Brasil um dos países com o maior número de cristãos no mundo. E nós trouxemos para vocês algumas leis da nossa Constituição atual que são baseadas em princípios bíblicos. A primeira são os direitos e garantias fundamentais, que são os direitos que todo mundo tem. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Nós vemos isso na Bíblia, onde todos os direitos que Deus dava aos judeus, ele também dava aos estrangeiros. No Antigo Testamento a gente vê isso em Levítico, no capítulo 24, no versículo 22. A sentença será entre vós a mesma, quer se trate de um natural da terra ou estrangeiro, pois eu sou Yahvé, vosso Deus. E no Novo Testamento a gente vê em Gálatas, no capítulo 3 e no versículo 8. Versículo 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. A segunda lei é que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. E esse devido processo legal é a pessoa ter um julgamento. E na Bíblia também é comentado sobre isso. Na Bíblia fala que a pessoa deve ser inquirida exaustivamente até que se prove que ela fez aquilo. Em Deuteronômio, no capítulo 13 e no versículo 14, está escrito: Então inquirirás e investigarás, e com diligência perguntarás. E eis que, sendo verdade e certo que se fez tal abominação no meio de ti. Em Deuteronômio, no capítulo 19, no versículo 15, ele também fala que ninguém deve ser condenado por um só testemunho. Então é exigido 2 ou, se possível, até 3 testemunhas. A terceira lei que a gente herdou a partir de princípios bíblicos foi que todo mundo tem direito à primeira e segunda instâncias. Em Êxodo, capítulo 18, no versículo 21, está escrito: Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. A quarta lei que a gente herdou foi a lei penal. Em outros lugares do mundo, você pode matar a pessoa que assassinou seu irmão, por exemplo. Mas aqui na nossa Constituição, no Brasil, é diferente. E essa lei é a mais fácil de descobrir de onde que a gente herdou na Bíblia, que foi do não matarás, que está em Êxodo, no capítulo 20 e no versículo 13. A quinta lei é a não dirás falso testemunho, que também veio da lei judaica, que está em Êxodo, no capítulo 20 e no versículo 16. Não dá pra achar muita coisa, porque os historiadores antigos tinham muito preconceito com o povo judeu, tanto que Israel não era nem considerado uma nação. Então muita coisa foi corrompida do direito. Mas hoje em dia, nas faculdades de direito, quando se estuda a história do direito, se estuda também a história do povo hebreu. Então hoje já está mais reconhecido como influência da lei que a gente tem. Nós não podemos deixar de falar na sexta lei sobre a importância que as pessoas anciãs tinham na Bíblia. Em Gênesis, no capítulo 5, no versículo 14, em Êxodo, no capítulo 4, no versículo 1, diz que isso derivava do próprio privilégio da idade, mas também da dignidade. Em Deuteronômio, capítulo 19, eles possuíam função jurídica. Eles sentavam nas portas da cidade e discutiam questões sobre a comunidade. Em Provérbios, capítulo 10, versículo 27, fala que a velhice é a coroa dos justos. Mas, por outro lado, a falta de atenção aos idosos resultava em muitas situações dramáticas, contrárias ao plano divino. As viúvas são um exemplo disso. A Bíblia comanda que elas sejam respeitadas e assistidas. Já em Deuteronômio, no capítulo 26, os versículos 12 e 13, eles determinam que uma parte do dízimo deve ser doado a elas para que elas vivam dignamente. Em Isaías, no capítulo 1, no versículo 17, ele exige que seja defendida a sua causa. E a mesma coisa acontece no Novo Testamento, sobretudo em Timóteo, com o apelo de Paulo a honrá-las. Isso está em 1 Timóteo, no capítulo 5. A prática de guardar o sábado também foi uma grande contribuição
para nossas constituições atuais. Os outros povos possuíam dias de descanso e feriados religiosos que eram concedidos pelos governantes, mas a prática de guardar o sábado era permanente e se estendia aos escravos, aos estrangeiros e até aos animais. E essa prática foi incorporada ao cristianismo, ao islamismo e posteriormente ao direito constitucional e trabalhista. Apesar de enxergarmos muitos princípios cristãos na Constituição que revelam a influência do cristianismo em nosso país, nem todos os cristãos eram bem recebidos aqui e possuíam liberdade para professar a sua fé em público. Demorou muito para que os protestantes conseguissem sua liberdade, já que o nosso país era oficialmente católico. A Constituição do Império do Brasil de 1824 foi a primeira Constituição brasileira e foi encomendada pelo imperador Dom Pedro I. Ela teve a vigência mais longa, sendo revogada apenas com a proclamação da República no Brasil, 65 anos depois. Ela afirmava que a religião oficial do Império era o catolicismo e que outras religiões eram permitidas, mas que a sua prática tinha que ser apenas doméstica, sem aparência de templo. Também garantia a segurança dos praticantes de outras religiões, desde que eles respeitassem a religião do Estado e não ofendessem a moral pública. Somente na Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891, considerada a segunda Constituição, viria a ser garantida a liberdade de culto às outras religiões. Mas na prática, os protestantes ainda eram muito perseguidos, principalmente porque eles eram considerados traidores da Santa Fé, que era a fé católica. E eu vou ler com vocês alguns artigos. Na verdade, só um artigo. Artigo 72. A Constituição assegura a brasileiro e a estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade nos termos seguintes. Parágrafo 3º. Todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer pública e livremente o seu culto, associando-se para esse fim e adquirindo bens, observadas as disposições do direito comum. Foram mais de 3 séculos sob a forte influência do catolicismo. Era inevitável que o Brasil se tornasse um império católico. Quando a vontade de independência começou a surgir, o Brasil era tão católico que a Constituição de 1824 reconheceu isso, tornando o catolicismo a religião oficial do Império. Em 1890, o Conselho de Ministros votou e chegou à conclusão de separar a Igreja do Estado. E depois, essa separação foi confirmada, pela Constituição de 1891, que assegurou a liberdade a outras religiões, e isso fez com que facilitasse muito para o surgimento de missões evangélicas e que o evangelho se expandisse em nosso país. Assim, em todas as leis, nós podemos ver a providência divina favorecendo a liberdade aos cristãos e a propagação do Evangelho de Jesus ao povo brasileiro. Antes mesmo da Constituição, Deus já trabalhava por meio de pessoas para que isso acontecesse. Dom Pedro II teve que começar a governar o país muito cedo. Com apenas 15 anos, ele já foi considerado maior de idade e assumiu o trono, porque o seu pai havia fugido do Brasil. E como ele não tinha mãe, ele era órfão de mãe, ele ficou aos cuidados de Mariana. Mariana era uma cuidadora que era muito devota e ensinou muito da palavra de Deus e dos valores para Dom Pedro II. Dom Pedro II gostava muito de estudar, o que na época era considerado irrelevante para o exercício do poder, para o governo de um país. Ele estudava poesia, filosofia, ciência e também a palavra de Deus. Ele tinha um bom relacionamento com os protestantes, apesar de ser católico, e defendia a liberdade religiosa. Ele também, em uma de suas viagens para Nova York, ele ouviu a pregação de Moody, que foi um ilustre pregador e evangelista. E nessa pregação, ao invés de bajular Dom Pedro II, por ser uma autoridade e tal, Moody não fez como outros pastores poderiam ter feito, mas pregou a sua mensagem e em um dado momento da mensagem,
ele disse: o que você vai fazer com Jesus? O que você fará com Jesus? Um imperador não pode comprar o céu, mas pode tê-lo como um dom gratuito. Sobre isso, Dom Pedro II disse ao filho de Mude que seu pai era um homem para ser ouvido e acreditado. Em seu governo, Dom Pedro II formulou leis na tentativa de acabar com a escravidão no país. E essas leis culminaram na Lei Áurea, que foi assinada por sua filha Isabel enquanto ele estava na Europa fazendo um tratamento de saúde. A devoção de Dom Pedro II foi noticiada por historiadores e pela Sociedade Bíblica do Brasil no seu folheto Grandes Personalidades e a Bíblia. Dom Pedro II disse: eu amo a Bíblia, eu leio-a todos os dias e quanto mais a leio, tanto mais a amo. Há alguns que não gostam da Bíblia. Eu não os entendo. Não compreendo tais pessoas, mas eu a amo a sua simplicidade e amo as suas repetições e reiterações da verdade. Como disse, eu leio-a cotidianamente e gosto dela cada vez mais. A palavra de Deus diz em Provérbios 29:4: por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Mais uma vez, nós concluímos o vídeo refletindo sobre o trabalhar de Deus ao longo da história para que o seu propósito para a humanidade seja cumprido. Vemos a vontade de Deus e a sua palavra atuando por meio de homens e de leis. Dom Pedro II tinha apenas 15 anos quando recebeu a grande responsabilidade de governar um país. E ele tinha sido ensinado desde criança nos valores cristãos e na palavra de Deus. E ele guardou isso no seu coração e aplicou isso em seu governo e pôde contribuir para o avanço do reino de Deus. E da mesma forma é conosco, não importa a nossa idade, às vezes nós pensamos que nós não somos ninguém, que não temos nenhuma habilidade, que somos muito jovens e que não podemos contribuir para o reino de Deus. Mas isso não é verdade. Todos nós temos um espaço no reino de Deus e podemos fazer alguma coisa para que ele avance. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e se você gostou, curta aqui embaixo, se inscreve no canal para receber notificações. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Compartilhe com seus amigos também para que eles venham aprender um pouco mais. E siga a gente nas redes sociais, a gente está no Instagram e no Facebook, também está fazendo conteúdo para lá. Tem alguma coisa pra falar? Agora os nossos vídeos serão apenas uma vez por semana, provavelmente na quarta-feira. E é isso, continue acompanhando a gente por aqui. Tchauzinho!